Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Olha, preste atenção. O vídeo de hoje é para abrir a mente, ou para abrir a mente até de elefante, camelo, rinoceronte, hipopótamo ou qualquer animal, que todo animal é irracional, mas tem animal que parece que é um pouco mais burro do que outro animal. Se você não quer abrir a mente, se você quer viver no engano, por favor, se você quer isso e nada vai te convencer, por favor, não assista esse vídeo, por favor. Não assista, não faço questão. Principalmente você religioso que vem aqui bater, mas bater mesmo em mim, e vem defender uma coisa que eu vou dizer que você está defendendo uma coisa em vão. Porque você não sabe nem o significado da palavra hermenêutica e a palavra exegese. Você nem sabe o que é isso. Então você lê a Bíblia de ponta cabeça. Você lê com fé. Então você está cego e você está surdo e vai viver até o último dia da vida se você ouvir pelo menos uns 10 minutos do meu vídeo. Tem até podcast por aí reagindo a alguns vídeos meus, muito legal. A minha visão, a minha forma de pensar. Você não é obrigado a acreditar em mim, por favor. Mas vamos pensar pelo menos. Você quer pensar um pouquinho? Analisar? Porque eu vou te provar aqui no texto do livro que você defende, que você vem para aqui me bater, o que tem de mensagem me batendo. Vá se converter. Jesus está voltando. Jesus te ama. Aceite Jesus como Salvador de novo. Mas, cara, esse povo parece que não tem cérebro, não. Eles têm bosta na cabeça, porque vai viver enganado o tempo todo e lê o livro dele de ponta cabeça. Eu vou lhe provar, o religioso que vem pra aqui, você pode falar o que querer depois aqui, pode me xingar, fazer o que você querer. Mas me ouve, por favor. Eu vou lhe provar que o seu Jesus, o Jesus que você acredita, se caso ele existiu, que não há prova, ele não morreu por você. Tá? Ele não queria morrer. Ele não tem esse amor por você todo, não. No texto aqui, o personagem no texto está dizendo que se caso ele morreu crucificado para salvar a humanidade. Não foi pelo querer dele. Ele seria um filho de um Deus, não um Deus, que tinha uma vontade totalmente diferente da vontade do Pai. Isso está provado aqui. Um Cristo que viveu depressivo. Eu vou mostrar aqui no texto, em um texto aqui, eu vou mostrar um Cristo depressivo. Ai, lá vem ele com heresia. Ele vai falar heresia. Vá para outro canal então. Você quer viver no engano? Vá para outro canal. Porque eu vou mostrar um pouquinho do meu conhecimento de hermenêutica e exegese. É um pouquinho. Eu não sou o mestre Sabino, não. Aprendo muito com ele. Mas eu entendo um pouco, porque eu estudei isso quando eu estava na religião. Hermenêutica e exegese. E eu não aplicava isso porque a fé me cegava. Porque eu lia com fé. E nenhum religioso, nenhum crente, líder, conhecedor, fala de hermenêutica e exegese e nenhum aplica. Hermenêutica, que é a arte da interpretação do texto. É a profundidade de uma interpretação do texto. A hermenêutica e a exegese é a profundidade de uma ideia mental de quem raciocina de qualquer texto escrito. Aprenda isso, por favor. Qualquer podcast que eu for, se algum dia eu participar de algum tipo de debate, que eu nem concordo muito com debate, eu vou levar esse texto aqui, se eu puder levar, se eu tiver a chance. E vou provar que o Jesus que você acredita, ele não queria morrer por você. De jeito nenhum. Ele não queria. E ele se tornou um homem depressivo. E principalmente quando chegou o momento, segundo a história, que ele ia passar por aquilo.
Agora eu te pergunto, um pai que tem amor por você, que te ama, vai estar preocupado com o que esse Jesus ficou preocupado aqui? Para uma coisa que ele tinha que fazer? Observe. Vamos ler aqui, ó. O texto que eu vou ler do Conto do Vigário, porque Bíblia é livro para ateu refutar realmente religioso. É uma história que você encontra em duas passagens do Conto do Vigário. Você encontra em Mateus 26, a seguir ali a partir do 39, e Marcos 14:36. Eu opinei por Mateus 26, tá? Mateus 26. A partir do verso 36. Eu vou te mostrar o Jesus que você nunca imaginava e teu pastor nunca te falou. Porque você lê com fé. E quando lê com fé, infelizmente está cego, surdo e mudo. Mudo não porque você fala besteira, né? Mas cego e surdo sim. Mateus 26, 36. Eu fiz questão de ler no livro, João Ferreira de Almeida. Em outra tradução é a mesma coisa. Muda um pouco a linguagem, mas é a mesma coisa. Não tem meio termo. Vamos lá. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani. Eu vou mostrar também contradição aqui, viu? E disse a seus discípulos. Isso aqui estava prestes a acontecer, a suposta crucificação e morte. Olha só. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele disse assim: fica vocês aqui que eu vou sozinho orar. Eu vou mostrar uma contradição aqui que crente não percebe não, né? Crente tem uma mente tão burra, na sua maioria, que não percebe isso. Olha só. E pastor não explica isso não, porque pastor gosta do dinheiro. Ele não tá nem aí que você entenda isso aqui. Ele quer o dinheiro que você dá de dízimo e oferta, cara. Preste atenção. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Sintoma de depressão. Sintoma de depressão. Presta atenção. Olha só. O versículo 38, ou melhor, o versículo 37 mostra o Jesus que você acredita altamente depressivo, assim como se encontra agora o padre Fábio de Mello. E maioria de religioso. Essa maioria é depressiva, na sua maioria, tá? Tem exceções? Tem, tá. Olha só, de novo o versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ó, Jesus triste e angustiado. Angústia é sintoma de depressão. Porque, segundo a história, ele sabia que já estava perto dele passar pela crucificação e ele não queria isso. E aqui prova que ele não queria. Ele foi obrigado a ser crucificado por você, caso você acredita que ele existiu e que ele é o Salvador e que te ama. Se ele te amasse tanto, ele não ficar triste. Não, eu vou passar por isso, mas eu tenho que fazer isso porque eu amo o meu povo, tá? Para tirar o povo do pecado. Ou seja, para libertar o povo do inferno, tá? Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ou seja, o que foi para a cruz foi um Jesus triste e depressivo. E quem ama um herói, não tem essas características. Um herói não usa essas características de angústia profunda. Ele morre, ele não está nem aí. Ele morre porque ele ama. Ele passa na frente de alguém que vai dar um tiro numa pessoa que ele ama, recebe o tiro e morre pela pessoa. Não por tristeza, por amor. Então aqui prova que esse Jesus nunca teve amor por ninguém. Tá? Se você não sabe o que é hermenêutica e exegese, então você vai ignorar esse vídeo. Tá? Olha o que ele está dizendo no versículo 38. Ele não, o personagem aqui, o personagem romano, viu gente? Eu falo na linguagem de vocês, vocês acreditam nisso.
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí ele pediu para os discípulos ficar ali porque ele ia orar. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, não seja a minha vontade, mas como tu queres, ou a tua vontade. Ou seja, ele está dizendo que não era a vontade dele. A vontade dele não era morrer na cruz. O cálice era o que? A morte de cruz. Ele não tinha vontade. A vontade era de outro Deus. É como se fossem dois deuses. Você que diz que Jesus é Deus, aqui está dizendo que ele precisava da vontade de outro, porque a dele não era essa. É a mesma coisa de você ter um pai que não te ama. Tua mãe te ama, mas teu pai não te ama. Aí você é obrigado a fazer um sacrifício pelo seu filho. Mas você não ama seu filho. Digamos que você não ama seu filho. Quem ama é a mãe. Aí a mãe disse: você tem que fazer isso porque você é pai. Você precisa fazer isso. Aí ele diz: não é a minha vontade. Vou fazer porque eu sou pai para mostrar que eu sou da família. Mas não seria a minha vontade. Eu te pergunto, quem é que te ama aí? Aqui, o texto bíblico de uma parte aqui que é João, que diz assim, aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Então quem amou o mundo foi Deus, não o Filho. Ele amou o mundo tanto que ele pegou o Filho e deu. Não é o amor do Filho, é o amor dele. Mas isso aqui é tudo contradição. Aí quando diz assim, ó, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Agora eu te pergunto uma coisa, olha uma contradição aqui. Se ele foi adiante, se ele foi lá na frente e deixou os discípulos atrás, ele não queria que os discípulos ouvissem a oração dele, de angústia dele. Aí chega lá na frente, ele ora dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Quem foi que ouviu esta oração? Para escrever. Alguém estava... só se ele falou gritando, né? E alguém de lá disse: olha a oração dele gritando. Só se ele falou isso. Só se ele falou como se fosse um clamor. Ou então ele voltou e disse: ó, gente, eu orei assim, ó. Eu orei assim. Eu falei: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Quando ele diz isso, gente, que não seja a minha vontade, vamos pensar, vamos aplicar uma exegese aqui. Quando ele diz que não seja a minha vontade, que seja a sua, ele está dizendo: a minha vontade não é morrer por ninguém. Eu não estou aqui, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que obedecer a sua vontade, uma outra vontade. Tá dando para entender? Vamos continuando aqui. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Se os discípulos estavam adormecidos, quem foi que ouviu Jesus fazer esta oração para escrever? Quem foi que ouviu? Será que Jesus falou desta oração para os discípulos? Olha, eu orei assim, gente, ó. É para vocês escreverem, alguém vai escrever, vai ter que escrever. Eu orei assim: ó Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Isso já é uma contradição. Tem muita coisa aqui que tem contradição. Que aparece escrita aqui e que não tinha ninguém para registrar, para escrever depois. Tá bom. Aí, cara, você vai ver uma série de contradições aqui. Agora a contradição maior está na ceia. Quando ele participa da ceia, quando ele faz ali a suposta Santa Ceia, que você venera tanto na sua igreja, tá bom? E ele fala uma coisa muito interessante que você, quer dizer, o personagem aqui, quem escreveu, fala uma coisa muito interessante que você deve entender como alguém que não queria morrer por você e queria que isso fosse lembrado o tempo todo. Quando ele diz: não, já que eu vou ter que morrer por vocês, vocês vão ter que comer um pão como se fosse minha carne, porque é isso que vocês estão fazendo.
É como se vocês estivessem fazendo isso e beber um vinho como se fosse meu sangue. Porque o meu sofrimento não vai ser brincadeira. E ele disse outra coisa. E fazer isto em memória de mim. Para lembrar. Lembrar. Agora eu te pergunto, qual seria o pensamento de uma pessoa que ama, que faz o bem a alguém? Quer que você passe o tempo todo escravo desta lembrança? Quem ama não importa para isso, cara. Não liga para isso. Quem ama de coração faz o sacrifício e é como se não existisse. Dá o presente e não quer que você fique o tempo todo lembrando daquilo. Isso aí sabe o que é? Egoísmo. Você vai ter que lembrar que eu lhe ajudei. Você vai ter que lembrar que eu morri por você. Você vai ter que lembrar. E para isso você vai ter que beber o vinho e comer o pão. Para lembrar da minha carne que foi partida por vós e o vinho que foi derramado, o sangue que foi derramado. Isso é prova de amor? Você não percebe isso não, né, crente? Quer ver outra contradição? O Jesus totalmente depressivo. Aí ele estava totalmente depressivo. Porque aqui o texto diz, o texto afirma que ele estava com angústia profunda e tristeza profunda. Sintomas de depressão. Eu estudo hoje a mente humana e eu entendo que é isso que acontece numa pessoa que está com tristeza profunda e angústia profunda. Está escrito aqui, cara. Você não lê? Mateus 26, 37. Você lê com fé, né? Vai morrer no engano. Aí, quando chega na cruz, o episódio da cruz, tem uma frase que ela é excepcional para provar que esse Jesus nunca teve amor por você nem por ninguém. E se caso ele morreu crucificado, ele foi obrigado a fazer isso. Quando ele afirmou na cruz, que eu não preciso nem abrir o texto que você conhece de cor e salteado de ouvir na sua igreja, quando ele falou na cruz a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu um cara desamparado. Foi só porque estava na cruz? Não. Ele já se sentiu desamparado desde o momento que ele entendeu que ele teria que morrer por alguém. E você só se sente desamparado quando você precisa fazer uma coisa, quando você é obrigado a fazer essa coisa. Resumindo, esse Jesus nunca te amou. Se caso ele existiu e ele não morreu porque ele quis. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. Você está falando heresia. Rasga o teu livro, cara. Rasga o teu livro. Como é que você diz que é heresia se o livro está dizendo que ele disse que não seja a minha vontade, mas a tua, Deus? Ele não tinha vontade de fazer aquilo. Que vontade é essa que você possa interpretar? Mas ele fez isso, Antônio, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E como homem ele foi sujeito a todas as paixões, a todas as dores. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí que não tem sentido. Se ele é sujeito a tudo isso, então ele tinha que aceitar tudo isso. Ele quer dizer, não, eu vou provar para vocês que eu sou também 100% homem e que eu vou passar por tudo isso e não vou questionar por vocês. Aí tem outro texto, moço, que tem outra contradição. Diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ali não foi a história que ele foi como um cordeiro mudo, ou ovelha, né? Um cordeiro mudo ao matadouro. Essa história aí prova novamente uma depressão, uma tristeza profunda. Por que eu tenho que morrer por este povo? Por quê? Jesus te ama? Não. Mas o Pai ama. Aí prova que não tem amor nenhum. Porque como é que um Deus que poderia acabar com o mal assim, não passa de mágica e acabar com tudo isso? Ele permite tudo isso. Aí ele entrega o filho dele, o único, unigênito filho dele, né? Que inclusive tem uma polêmica aí sobre aquele debate do Sabino, que eu dou muita risada, cara. Que o Sabino mostrou que o José seria o primeiro corno do Novo Testamento. Porque Maria era compromissada com José. Tinha compromisso com José. De um casal. E ela engravidou.
E a gravidez dela não tinha nada a ver com José. E agora? Aí você vê contradição por contradição. Quando você vai para os 10 mandamentos, Deus ele pisa em 2 mandamentos. Ele mesmo pisa em 2 mandamentos. Entendeu? O mandamento do adultério, né? Sobre o adultério, e o mandamento de não cobiçarás a mulher do próximo. E ele cobiçou a mulher de José. Porque ele engravidou a mulher de José. Não tinha precisão disso. Será que só existia Maria ali naquele território? Será? Ah, mas era a única que era purificada, aquela coisa toda. Então, se ela era a única, ela não era para ter compromisso com homem nenhum. Nenhum. Ela tinha que ser altamente separada ali justamente para ter esse tal desse Messias. Mas ela vai engravidar depois que ela tem um compromisso com José. Aí vem um anjo de lá pra cá e diz: você tem que aceitar isso. Porque o que está no ventre dela não é filho de ser humano, não. É do Espírito. O Espírito colocou um pai de chifre em José. E José aceitou. Isso é uma história, gente. É uma história mítica, né? É uma história mítica, é mitologia. E quem acredita nisso é místico, acredita em coisa que não faz sentido. Então, a prova aqui, nesses textos da angústia de Jesus, da tristeza de Jesus, e do que ele falou aqui, que não era vontade dele, isso prova que Jesus não tinha amor por ninguém, não. Ele não tinha amor, ele não morreu por amor, não. Ele é como se fosse um compromisso ali com o pai dele, porque ele tinha que passar por aquilo, ele era obrigado a passar por aquilo. E isso vem provando em muitas coisas aqui no texto. Isso é chamado de exegese e hermenêutica. Que o seu Malacheia, Malafaia não explica isso. O seu Feliciano também não explica isso. O Ed Morcego não explica isso. O Sandiabo não explica isso. O RR da mentira não explica isso. Aí fica o tempo todo enganando o povo, dizendo que tem um Jesus que ama, que morreu por você porque te ama. Como é que ele ama? Se não era a vontade do cara, como é que o cara ama, rapaz? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, não seja a sua, porque a vontade dele era afastar, era não morrer na cruz, coisa nenhuma por ninguém. Chegou um momento que ele disse: por que me desamparaste? Ou seja, ele se sentia desamparado pelo próprio pai, porque ele não queria fazer o que ele estava fazendo. Para com isso, mas se você não abrir a mente depois dessa, nunca mais você vai abrir a mente, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem sua fé, acredita nesse Jesus da mentira, que prometeu vir naquela época e até hoje nunca apareceu, por favor, você foi uma pessoa enganada. E quando você está na sua igreja participando de Santa Ceia, você está fazendo um ato, além de ser um ato que é uma coisa sem sentido, né? Simbolismo de beber o sangue de alguém, comer a carne de alguém, isso aí é uma coisa nojenta, cara. É uma coisa nojenta. Esse simbolismo aí da ceia. E outra coisa também. E a origem da ceia é a lembrança. Que é porque você precisa lembrar, fazer isso em memória de mim. Toda vez que fazer, toda vez que beber do cálice e comer do pão, cada um vai lembrar que eu morri, eu fui partido, eu derramei sangue por vocês. Como quem diz: olha, eu fiz um sacrifício por vocês, porque eu não queria. Porque quem ama não tem um ato de livrar alguém com o sacrifício. É um ato heróico. O ato heróico é quando a pessoa entrega a sua própria vida pela vida de alguém sem pedir nada em troca. A Jesus não pediu nada em troca, mas ele pediu, sim, ele pediu para não passar por aquilo, que a vontade dele não era aquilo. E está escrito. E quando diz que ele tinha tristeza profunda e angústia profunda, está dizendo que ele era depressivo. Ele não queria fazer aquilo. Mas ele fez obrigado. Ou seja, eu estou falando na linguagem de vocês. Eu não acredito que esse Jesus existiu assim, desta forma. Pode ter existido um homem, sim, que traz uma influência diferente,
talvez afligindo a lei, é crucificado e, através deste homem, transformaram ele depois de morto em um herói e inventaram um monte de história em cima da história dele, porque uma coisa é a pessoa existir, outra coisa é a história que se inventa da pessoa. Eu já falei várias vezes aqui, você acredita na história de alguém só porque alguém existiu? E se alguém inventou a história? Alguém pode inventar uma história minha do Antônio Galvão, depois que eu morrer, daqui a 100 anos, 200 anos. Alguém pode inventar a história de qualquer pessoa. Aí vai ser provado que eu existi. Agora, não tem como ser provado que a história é verdadeira. Alguém pode ter alterado a história. Teve o filme, né, do Zezé de Camargo e Luciano. Fizeram o filme do Zezé de Camargo e Luciano. Mas teve uma entrevista do Zezé de Camargo que ele falou que muitas coisas do filme é ficção. Que não aconteceu daquela forma. Vai buscar que você sabe. Ou seja, Zezé de Camargo e Luciano existem. E daqui a 200 anos existiram. Vamos falar assim. Mas a história teve muita alteração. Vamos fazer agora também a história do Silvio Santos. Já estou encerrando o vídeo aqui. A história do Silvio Santos. Aí você acredita que tudo que vão contar na história foi verdade? As pessoas passavam 24 horas por dia com o Silvio Santos? Então, gente, vocês estão sendo enganados porque quer. Vocês estão sendo enganados porque quer. Aí vem pra aqui falar besteira, aí vem pra aqui falar merda, dizendo que eu sou herege, que eu sou herético, que eu vou pro inferno, que eu tenho que aceitar esse Jesus, essa mentira que foi a maior perda de tempo da minha vida, foram esses 25 anos acreditando nessa merda, e que não tem perdão pra mim. Teve um mané minha égua que veio pra aqui falar, você não vai ter perdão, não vai ter mais perdão pra você. Pega teu perdão, pega teu Jesus e enfia naquele lugar, rapaz. Enfia naquele lugar, ainda mais obscuro do teu ser. Pra não falar o nome aqui. Que merda é essa? Eu não preciso dessa merda pra sobreviver, não, moço. Vai pro inferno. Problema, você tá me julgando, você deve ir também. Porque o teu livro diz que você não tem que julgar para que você não seja julgado. Fico por aqui, mas volto novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.